pessoas, intelectuais, escritores, bem-vindos, boa noite. Aqui é o nosso grupo Gelma, quem está por aqui pela primeira vez, dá boas-vindas a todos em nome do grupo. E aí, só lembrando, a gente sempre tem um convidado ou uma convidada mensalmente, normalmente a gente intercala, né? E aí, hoje, a nossa convidada será a nossa querida Eliane Moraes Araújo, que eu corri atrás logo, foi cedo para convidar. E aí eu vou mostrar algumas coisas dela aqui para vocês. E aí fiquem à vontade. As pessoas podem intervir, podem perguntar, para ficar uma conversa mesmo informal e gostosa e prazerosa, literalmente, que é o que ela vai falar aqui hoje, um assunto muito como ela estava comentando agora há pouco, né? Não, que ela não tenha dito isso, obviamente, mas que ainda é tabu, né, se falar disso. Mas enfim, Infelizmente é. eu escrevi alguma coisa aqui antes para eu mostrar, para apresentar a nossa querida Eliane. Vocês vão conhecer mais, que ela vai estar falando mais sobre ela também. E aí, eu estava lendo, eu estava pesquisando, obviamente, para escrever, e eu encontrei umas coisas muito interessantes. Muitas coisas que eu coloquei aqui vão estar entre aspas, porque são palavras, são textos dela, lindos, maravilhosos, como sempre, né? E aí, eu queria começar com um poema que eu até compartilhei no grupo, que diz assim: não gosto de falso puritanismo. Minha alma, milenar, abandona os monstros de roupas quase angelicais. Prefiro a nudez dos loucos, quem não, né? Que desnuda os corpos, deixando a alma com a leveza da paixão e a pureza do amor no coração. Pois então, há um ponto dentro de nós, exclusivos, que nos faz únicos no mundo da vida. Eu achei essa frase linda. De novo, há um ponto dentro de nós, exclusivos, que nos faz únicos no mundo da vida. Para ela, Eliane, a vida corre como um raio, mas ela a segue na mesma velocidade de seu, eu esqueci. Enfim, na mesma velocidade que a vida corre, né? Sem grosserias, sem preocupação, sem agredir ninguém, apenas com um sorriso nos lábios, que vem do coração. Ela não é apenas uma, ela é várias. Não é medrosa, é cautelosa. Está em constante aprendizado, pois a cada dia surgem novos obstáculos. E assim, a cada pessoa a enxerga com os olhos e a capacidade que os tem. Eu achei essa frase também muito bonita. E na leveza do vento se deixa levar sem dor nem sofrimento. Por isso, ela é autêntica. A nossa querida Eliane Moraes, ela é membro, ela é escritora, ela é romancista, poetisa, é membro da Sobranos, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, da qual de vez em quando a gente se reúne, a gente conversa e tudo mais. Inclusive, falar em Sobranos, ela está nessa antologia, que é linda, gente, toda escrita por médicos, que são médicos e escritores, e são textos maravilhosos. Viver, Cuidar e Escrever, ela também tem texto nessa antologia. Ela também faz parte da GEB, né, da qual eu também faço membro, e ela também está nessa antologia, porque escrevemos, né, a Voz da Mulher também está aqui, quem quiser ler, está lá na página 30, que tem textos dela também. E a nossa querida Eliane, ela começou também no romance com Comensais, vale a pena muito ler, de estreia, né, no romance, maravilhoso. Inclusive, eu trouxe até uma taça em homenagem, só não tem vinho, em água, para homenagear Obrigada, linda. nossa querida Eliane. E aqui nós temos uma das belas, maravilhosas, eu acredito que seja uma das mais importantes, Rol das Faces, que eu já li. E como ela estava comentando, não tem um palavrão, gente. Uma coisa, inclusive a gente comenta aqui, às vezes, com alguns outros textos, dessa questão da literatura, do que é literatura, porque às vezes uma palavra tosca, às vezes fica feio. Eu, pelo menos, eu também assim, penso como você. E, às vezes essas palavras eu não preciso colocar, porque parece que perde um pouco a, a singularidade, a melodia, a musicalidade, é, o- a,
a poesia literária, digamos assim, dentro de um texto. Então, apesar de ser um texto que é muito adulto, que é muito, como eu estava falando, que é muito tabu, que trata do erotismo, mas é um texto maravilhoso e que a gente lê e se encanta com os personagens, a gente torce pelos personagens, de uma forma muito suave, digamos assim. E eu li também, eu fiquei encantada. Então, ela vai estar aqui com vocês para conversar, para falar mais sobre. E aí, fique à vontade, fale o tempo que você quiser e a gente vai estar intervindo com perguntas. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. E é isso, meninos. Boa noite. Gente, obrigada. Linda, muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, de poder partilhar um pouquinho da minha escrita, desse mundo mágico que a gente que escreve, só a gente consegue entender o que é essa magia. E apesar de eu escrevo uma temática que, como eu disse, muitas pessoas ainda rotulam como pornográfica, né? Infelizmente. E às vezes eu fico assim pensando, por que um escritor que escreve o erotismo, ele não pode fazer uma palestra numa sala que existe adolescentes? Porque quando você escreve o escrever o erotismo, acaba sendo uma forma de você, nós escritores que escrevemos o erotismo, de sermos mediadores dessa escrita, até para ajudar as pessoas não é incentivar ao sexo, mas mostrar que tudo na vida do ser humano existe o tempo, existe o equilíbrio, existe tudo, porque nós sabemos que o eros, eu gosto muito dessa palavra porque define tudo. Eros é o amor, é o erotismo, é a força vital da vida, né? Mas nós sabemos que a sexualidade, que acaba sendo a mesma coisa que o eros da vida, que é a força vital, é o maior prazer, que eu digo, ele tem... Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter o tempo certo, você tem que saber o que está acontecendo, isso em se tratando de um jovem. Não é as coisas que às vezes eu observo, um incentivo, isso não é incentivar, é chamar a atenção para que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Então, isso eu já fico, às vezes eu fico observando, nossa, seria tão bom se uma pessoa que escreve erotismo, se uma pessoa que trabalha com essa questão do erótico, da sexualidade, pudesse ir numa sala de aula e transformar, mostrar para os jovens que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Não é porque a fulano faz, eu vou fazer, não. Você tem que estar ciente do que você quer, a idade tem que ser uma idade que você já sabe o que é a sexualidade, o que é o erotismo. As pessoas às vezes confundem o erotismo só com o sexo puro. E para mim o erotismo é a vida. A vida por si só já é erótica. É o belo, é o estético. É tudo que a gente faz que nos dá prazer. Para mim é erótico. Eu começo por um prato bem feito de um chefe de cozinha, quando ele vai preparar aquele prato com amor, ele vai pegar todos os ingredientes que ele tem com carinho, fazer aquele prato bem feito. Aquilo tudo se torna uma coisa de prazer, de erotismo, tanto para ele que está fazendo, quanto para quem vai degustar aquele prato. E eu estava olhando aqui e eu escrevi isso aqui e deu certo, calhou bem nesse dia. Eu não sou de decorar poesias. Eu não chamo nem de poesia, eu digo um escritozinho assim. O erotismo é a força do eros da vida. O que faz um elo com o prazer do corpo e mente. E se esse elo é feito com amor, a felicidade transborda na alma, no orgasmo da alma. Porque tudo que se faz com amor, a gente sente prazer. E tudo que nos dá prazer acaba sendo um orgasmo da nossa alma. Eu costumo usar muito na minha escrita o orgasmo da alma. Tem pessoas que me perguntam o que é o orgasmo da alma.
é tudo que se faz com amor e que nos dá prazer. Não quer dizer que seja necessariamente uma relação sexual, porque o sexo em si só é uma coisa que são segundos, é maravilhoso. A pessoa, quando tem uma vida sexual bem resolvida, ele trabalha com muito mais prazer, ele é muito mais feliz, ele é muito mais. Ele chega no serviço cheio de vitalidade, é uma força mesmo de alegria e de felicidade. Mas isso tem que ser feito com amor e por amor. Porque se faz por fazer, acaba no lugar do amor e do equilíbrio, acaba indo o quê? Um vazio, porque depois que passa o prazer, acaba tudo, aqueles segundos de prazer. Então, quando eu digo assim, os meus livros, os personagens, a Linda já conhece a minha escrita, os personagens vivem do prazer no todo da vida, porque não tem só o sexo ali. Tem a história, tem o prazer da comida, tem o prazer do local em que a pessoa está. Aqui você faz uma viagem por a Itália, aquela Costa Amalfitana, você pega Roma, pega a Costa Amalfitana todinha, pega Pompeia, que eu sou muito apaixonada por Pompeia. E, inclusive, hoje eu queria muito falar um pouquinho sobre essa obra, porque pouca gente sabe de como essa obra nasceu. A Linda, que já leu, ela sabe que o personagem principal chama-se Júlia e ela faz uma regressão na história. Por que eu coloquei uma regressão? Porque tudo que acontece na regressão, na verdade, era sonho de deitar e sonhar, não é sonho de querer realizar, sonho que vinha noite após noite, mês após mês, ano após ano. E eu tenho uma paixão muito grande pela Itália. A minha paixão pela Itália é fora do normal, principalmente o Pompeia, né? Pompeia, para mim, é assim, uma coisa que é como se eu estivesse voltando para casa cada vez que eu vou ali. E essa história, no sonho, eu sabia que eu estava em Pompeia. Mas o mais interessante é que, quando eu sonho que eu estou na Itália, eu sempre me vejo com roupa da Grécia. Eu sei que eu estou com uma roupa da Grécia, mas a minha paixão é a Itália e eu sei que eu estou na Itália. E quando eu comecei a escrever o sonho, colocar como se fosse uma regressão, eu mandei para um amigo meu em Lisboa e falei, olha, o sonho eu estou colocando como uma regressão do personagem. E ele foi e me mandou 3 dias depois e falou assim, porque eu joguei no Google nomes da antiga Roma de homens. Aí veio Júlio César, que eu sempre fui apaixonada por Júlio César, veio nomes de pessoas famosas, e digo, não, mas eu não quero pessoas famosas. E na hora que eu olhei Menandro, eu me apaixonei por esse nome. Eu digo, vai ser Menandro, porque eu nunca ouvi falar em Menandro. E coloquei o nome do personagem de Menandro e foi para esse meu amigo lá em Lisboa. E aí ele foi e me disse, 3 dias depois ele me respondeu e falou, Eliane, tu sabia que Menandro existiu em Pompeia? Eu falei, não. Na verdade, eu não sabia. Eu digo, não. Ele disse, existiu. E tudo indica que ele era um artista, porque foi encontrada a casa dele e tinha muito ar fresco na parede, muitas coisas que levavam a crer que ele era um artista. E eu tinha já estado em Pompeia, mas quando eu estive, tinha uma parte que eu não pude entrar porque estava fazendo restauração. Então, eu estava com uma viagem marcada para a França, né? E naquele corre-corre de arrumar uma viagem, eu não me toquei em buscar saber quem era Menandro. E aí voltei, aquele corre-corre da vida da gente, acabei que foi passando. Quando eu publiquei o livro, eu viajei logo depois para assinar contrato com uma editora na Itália. E aí eu digo, agora eu vou voltar, porque eu quero encontrar a casa de Menandro. Aí estive em Nápoles, porque tudo que é de Pompeia está lá em Nápoles. Aí me formei, me indicaram em 3 salas lá em Nápoles, no museu de lá, só dedicada com coisas da casa de Menandro. Eu me emocionei, lógico, não vou dizer que aquilo foi indiferente para mim,
Mas eu achava, até então eu achava que Menandro, por ser artista, porque a gente sabe que, infelizmente, o artista, ele dificilmente ele pega muita fama, dependendo do, a não ser cantor, mas o artista em geral, geralmente a fama dele vem depois que ele vai embora. E eu digo não, mas ele devia ser um artista desconhecido, porque eu quase não vejo falar em Menandro, porque realmente não tem muita coisa que eu já ouvi falar de Menandro. Então eu tive. Aí eu cheguei em Pompeia no dia seguinte e fui direto na casa de Menandro. E pasmem. Gente, tudo que eu tinha sonhado eu vi ali. Tudo. Doutor Arquimedes é testemunha porque ele sabe do meu sonho. Eu conversava muito com ele sobre esse sonho e falei para ele, doutor Arquimedes, o sonho eu vou colocar como regressão. Então, ele acompanhou todo esse... Aí eu fiquei naquela coisa, eu ia encontrando tudo que eu via no sonho, eu ia encontrando. E quando eu chego no final da visita na casa, tem a pedra de mármore que fala sobre o morador da casa. Aí estava. Menandro, na verdade, não era o dono da casa. Menandro ele foi trago porque o dono da casa era italiano e Menandro era um teatrólogo grego que escrevia tragédias gregas. E essa pessoa que morava na casa era como se fosse meio que um discípulo, admirador de Menandro, e ele foi na Grécia e trouxe boa parte das coisas de Menandro para casa e fez tipo como se fosse um museu. Para vocês terem noção, naquele tempo, só de casa construída tinha 1.800 metros quadrados de casa construída. E tudo que eu digo para vocês, tudo que eu via no sonho, eu vi naquela casa. E as lágrimas desciam e eu fiquei muito emocionada. Mas eu caí mesmo, foi quando disseram assim, quando eu terminei, que falou assim, provavelmente, a Linda que leu já deve saber do que eu estou falando, provavelmente o dono da casa fazia parte do alto escalão do governo romano. Tu deve lembrar, né, Linda? Do que está escrito lá. E daí eu falei assim, aí eu comecei a unir Menandro, Grécia, aí eu me visto com roupa grega, aí tenho a paixão pela Itália, e o dono da casa não era, sabe? Aí a minha cabeça deu assim, aí eu liguei para o doutor Arquimedes, eu saí assim meio que, liguei doutor Arquimedes, tudo que eu vi no sonho eu estou vendo aqui. Aí ele falou, Eliane, não chore, porque você ainda vai encontrar com muita coisa que você vai se surpreender. Então, é uma história que, para mim, esse livro é de uma importância muito grande, porque é uma... É como se fosse uma volta ao passado. Ele sai ele vai para o milenar, ele sai de hoje, ele vai para o milenar, depois ele volta para a atualidade novamente e une São Luís e a Itália, né? E a minha felicidade maior também é saber que esse livro hoje ele está com 5 estrelas nos Estados Unidos, recebi um diploma. E eu também já dei uma entrevista semana passada com uma rede que liga de Miami, que foi feita a entrevista comigo, tudo. Então, para mim, isso é uma felicidade muito grande ver a minha obra nesse nível de aceitação. Mas eu fico triste porque no meu estado, é o que eu percebo, é como se não fosse as pessoas que leem, às vezes me dão retorno no privado, é como se tivesse vergonha de falar que gostaram do livro, por quê? Por quê? Porque o livro tem um nome de erótico, eu acho que é isso. Isso me deixa triste. Porque eu sou muito mais conhecida e abraçada lá fora do que dentro do meu próprio estado. E às vezes eu acho que é justamente a barreira é essa questão do tabu. Porque o erotismo, para mim, nós vamos falar hoje sobre o eros, o erotismo e o ser dentro da literatura. O eros é a força vital da vida, a gente sabe, né? O ser, o ser é o princípio do eros. Então, eles estão sempre juntos. E quando a gente fala da beleza, da força, da ordem,
de tudo, da bondade, do prazer, da estética, tudo está unindo erotismo com ser. Porque o ser, ele gosta de tudo isso, ele gosta do que é belo. Ele gosta das coisas em harmonia. E para as coisas estarem em harmonia, elas têm que ter uma. Acaba entrando a estética, uma. Como é que eu consigo, às vezes, me concentrar se eu estou no meio de um auê, de bagunça? Então, tem que ter, no mínimo, um pouco de organização para que eu possa entrar numa concentração, me sentir bem, no bem-estar, que acaba sendo um prazer para o nosso, para a visão, para a cabeça, para a mente, para tudo, né? E o que acontece com as pessoas é que, infelizmente, a sociedade e as pessoas encontram na sociedade, buscam, distorcem a beleza do Eros para o lado pornográfico, para o lado feio, quando não existe nada de feio. É a coisa mais linda, a sexualidade. É o Eros, que é a força vital. E o ser é tudo isso que a gente encontra dentro desse erotismo. É o erotismo, a gente encontra a beleza, o prazer, como eu dei agora há pouco o exemplo da comida. Tudo que se faz em harmonia, tudo que se faz por prazer, tudo que se faz por amor, é um prazer que acaba indo para o lado do erótico. Porque o erótico é prazer. Prazer é erotismo. E prazer faz parte da vida. Tudo que a gente faz em harmonia, dentro de um equilíbrio, o nosso espírito agradece, a nossa vida entra no mar de alegria, de prazer, nos agradece. Isso não quer dizer que é só o ato sexual em si, é tudo. Tudo que se faz, o trabalho, se a gente trabalha com amor, a gente entra em êxtase, o nosso espírito agradece, a nossa alma agradece. Se a gente escreve por amor, a gente não está pensando quanto é que a gente vai lucrar em venda de livros, porque você fez um trabalho por amor, a tua alegria, o teu prazer está em outras pessoas lerem o que a gente escreveu e saber que, de uma certa forma, você levou prazer para outra pessoa. Esse livro, O Rol das Faces, ele me deu vários momentos de êxtase mesmo, de felicidade. Porque quando eu lancei esse livro, minha filha convidou um amigo dela, do TJ, e a mãe dele tinha ficado viúva e ela tem 70 anos, tinha na época. E ela estava numa depressão profunda. Ele foi e ela não quis ir. Mas ele levou o livro e ela começou a ler. E aí ele foi e mandou falar para mim: Rafaela, agradece a tua mãe, porque a minha mãe já leu o livro 5 vezes e agora quer ir para a Itália. Olha só que felicidade. Olha só que presente eu ganhei em saber que eu tirei uma pessoa. A minha escrita ajudou uma pessoa a sair de uma depressão e ter vontade de viver, sentiu a força da vida chamando ela, viaja, vai passear, vai viver o que é belo no mundo. Gente, isso para mim não tem preço. A gente escreve, quem escreve sabe que gasta mais do que ganha. A gente que escreve sabe. A gente gasta mais do que ganha. Mas eu não penso nisso. Não é porque eu não tenho dinheiro, mas o que eu invisto ali na minha escrita é por prazer. E esse prazer já não tem dinheiro que pague. Uma editora de Lisboa me ofereceu um valor bom nesse livro, mas eu ficaria 10 anos sem autografar ele. Sonho não tem preço. Para mim, eu agradeci, fiquei muito feliz com o interesse deles, mas eu disse, o sonho de um escritor é autografar sua obra. 10 anos é muito tempo, sem eu ter esse prazer de autografar minha obra.
E é isso, gente. Infelizmente, é a distorção que existe na mente das pessoas em cima da escrita erótica. Quando se a gente, como eu já disse para vocês, levando o erotismo e o ser, é tudo uma junção. É uma junção de prazeres. Só que tudo tem que ter harmonia, tudo tem que ter cautela, nada pode ser em demasia. Não é que a gente controle, vá viver controlando as coisas, mas tudo tem a medida certa. E a nossa própria essência fala quando tem que parar. Eu costumo dar muito exemplo assim, quando eu converso ou faço alguma palestra fora, se a gente vai num jantar, tem uma mesa com uma porção de comidas gostosa, o teu em si, o teu eu, a tua essência vai te mostrar e te dizer o que tu quer comer ou não. Porque tu vai desejar comer. O teu olho você vai olhar e tu vai, não, eu quero aquilo. E de repente tu olha uma coisa que todo mundo disse que é gostoso e o teu em si não aceita. Então, tudo isso é o nosso ser. Na verdade, o ser, ele diz o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente deve. Basta a gente centrar e aprender a ouvir um pouquinho essa voz, que a gente não vai entrar em criar coisas que a sociedade impõe, porque existe muito falso puritanismo. Isso que tu falou é uma coisa que eu escrevi mesmo. Eu gosto dessa poesia. Eu acho que até botei ela aqui. Vou explicar. Não, ela não está aqui. Mas é isso mesmo. Odeio o falso puritanismo. Eu sou uma pessoa que eu não. Eu sou muito, muito. Como é que se diz? Eu sou muito transparente naquilo que eu faço, que eu vivo. Para vocês verem como o divino, o humano. Na verdade, eu não sei criar poesia, gente. A verdade é essa. Eu não sei criar poesia. Eu escrevo aquilo que eu sinto. Às vezes eu digo assim, quando eu estou na Sobrames, eu não me considero uma poetisa, porque eu não sei criar uma poesia. E eu acho lindo quem sabe criar poesia. Eu queria saber criar, mas eu não sei. As poesias, elas nascem assim, sabe? Elas vêm. Às vezes eu tomando café de manhã, elas vêm assim como o romance também. Tem dia que eu posso tentar, eu estou desenvolvendo um romance, eu passo o dia tentando, querendo escrever, não vem nada. De repente baixa, eu esqueço que eu tenho que almoçar, que eu tenho que jantar, e por aí vai. Olha, para dizer para vocês, eu tenho uma poesia. Ah, tá, que eu encontrei, Lina. É autenticidade. Não gosto de falso puritanismo. Quando tu leu, depois eu tirei umas duas palavras aqui que tava meio que eu achei meio que não. Minha alma abomina os monstros de roupas angelicais, que a gente vê muito por aí. Prefiro a nudez dos loucos, que desnudam a si mesmo. São transparentes. Deixando a alma com a leveza da paixão e a pureza do amor no coração. Como é bom a gente ser assim, né? Se sentir a leveza que a gente se sente quando você está de bem consigo mesmo. E eu tenho uma poesia, não sei bem se é poesia, se é poema, você que nasceu. Nasceu de uma forma sofrida da minha vida, de uma coisa que veio que eu não sei explicar para vocês. Eu viajo muito e meu pai ficou 8 anos doente, ele desenvolveu Alzheimer. E por eu viajar muitas vezes, ficar 15, 20 dias fora, já cheguei a ficar de mês fora, quando eu retornava, eu tentava
recompensar os dias que eu estava fora, ficando mais tempo com ele, cuidando dele. E quando ele já estava mesmo perto de ir embora, ele foi embora em junho, no dia 3 desse mês, fez um ano que ele foi embora. Uns 15 dias antes do meu pai ir embora, eu tinha viajado, inclusive viajei morrendo de medo, mas era compromisso, medo de chegar e não encontrar ele, mas eu encontrei. Então eu fiquei um dia à noite e o outro dia entreguei o meu posto na noite seguinte, porque foi sem dormir. Eu sabia que eu ia perder meu pai, foi um momento muito sofrido da minha vida. Ele já estava, para ele dormir, eu tinha que pegar na mão dele, ficar cantando música de niná, passando a mão na cabeça dele e tudo mais. Então, eu estava num momento de emocional, meu emocional estava muito abalado de tristeza por saber que meu pai ia embora, o amor que me unia a ele, o medo que a gente é egoísta, o ser humano é egoísta. A gente não quer perder, mesmo vendo que a pessoa está sofrendo, mas a gente não quer sofrer, né? Porque perder é sofrimento numa situação dessa. Então, eu saí, eu coloquei ele para dormir, minha irmã chegou para assumir o posto da noite, e quando eu saí, eu beijei a cabeça dele e as lágrimas começaram a descer. Eu saí de casa, sabe, da casa da minha mãe assim, que eu não tava em mim. E eu entrei no carro chorando, liguei o carro e quando eu atravessei o portão do condomínio, eu senti como se fosse assim na minha cabeça, baixando assim. Aí eu parei o carro, porque do jeitinho que veio eu coloquei no WhatsApp para minha filha e falei, não apaga para mim não esquecer. Eu escrevi isso chorando. E eu coloquei o divino e o humano. Abraçou meu corpo com um aperto de asas. Invadiu minha boca com um beijo devasso. Escandalosamente, minha alma eclodiu no orgasmo silencioso. E aí eu mandei para minha filha, depois continuei dirigindo e as lágrimas descendo. E depois eu fui olhar a grandeza dessa poesia. Numa hora de dor, né, numa hora de sofrimento, abraçou meu corpo com um aperto de asas. Eu deduzi que foi um anjo. Mas aí eu digo, que anjo? Não sei. Que foi invadir a minha boca com um beijo devasso. Aí já entra o lado humano, né? Por isso que eu botei o divino e o humano. Escandalosamente, minha alma eclodiu no orgasmo silencioso. Mas a parte que mais me... E realmente é o humano. Mas que me chamou a atenção foi abraçou meu corpo com um aperto de asas. Isso aí eu vi como se fosse uma forma de me consolar daquela dor que eu estava passando naquele momento, de me transmitir uma paz. E o orgasmo, eu imagino que foi a descarga que saiu da dor que eu estava sentindo e veio aquela sensação de paz momentânea para mim. Então, as minhas poesias nascem assim. Não sei bem se eu sou poeta. Eu gosto do desafio do romance, mas poeta não sei bem se eu sou. Eu escrevo porque a minha escrita ela é assim, ela nasce assim, de uma hora para outra. Não sou muito criativa na poesia. Mas estou aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta, gente. Bom, você disse que não é poeta, mas enfim, tem um texto aqui que eu acho ele lindo, chama-se O Tempo. Não sei se tu te lembras, mas está aí, O Tempo. Não sou de decorar Raio muito, de, linda, mas deve estar aqui no computador. raio de sol que embelezam a vida, olhar misterioso que sonda o universo, luz dos que sonham e vivem a escrita. Deus é a força da roda dos tempos que gira no ar, de séculos a milênios. Amores de ontem ressurgem no hoje. Silêncio que canta histórias antigas. Feliz é quem ama sem medo de amar. Acho isso lindo. As lágrimas que falam de amores da alma. Carícias do vento que vem do Vesúvio, falando em sussurros de tempos antigos. Ele fala esse livro. Henrique e Júlia souberam esperar, séculos após século, até se encontrar,
para viverem o amor milenar. Meninos, ó, ele está aqui. Tá. E o incrível é o texto que, quem tiver o livro, as primeiras letras formam o nome da obra, que é Rol de Faces. Vê se Isso. isso não é poesia, minha gente. Como é que essa mulher diz que não sabe escrever? Meu Deus! É lindo, é um texto muito bonito. Eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui, mas especialmente a nossa querida Wanda Cunha, que ela, de vez em quando ela vem prestigiar a gente. E ela está por aqui, que eu já vi. Bem-vinda, Um querida amiga abraço, linda. Wanda. Boa noite a todos. É sempre bom estar por aqui. Lamentavelmente, eu tenho uma responsabilidade às quintas-feiras e hoje, especialmente, para também, não apenas estar aqui de volta com os meus amigos do Gelma, mas também para prestigiar a nossa querida Eliane. Bom estar Obrigada, com Vânia. Um você. abraço. Ó. Quando ela começou a falar, meninas, vocês perceberam, pessoas, ela falou de amor. E aí, nesse texto, nesse livro aqui, Comensais, aqui na orelha, que é feito pelo doutor maravilhoso Arquimedes Vale, ele começou falando assim: tem sido o amor o principal eixo em que se apoia a literatura em todas as partes do mundo. O amor, por ser elástico e multifocal, per, permite variação de uso e aplicação na criação de narrativas genéricas. O amor é solto e livre na mente do escritor, que o transforma em uma faixa envolvente em seus personagens, principiando surpreendentes desfechos. E é como ela comentou aí, o amor pela arte, o amor pela escrita, o amor pelos textos, o amor pela literatura. Tudo isso, com certeza, ajuda a todo mundo que gosta desse mundo encantado dos livros. E aí eu queria fazer uma pergunta bem óbvia, espero que não seja tão óbvia assim, mas, por exemplo, muitos autores, vários autores, todos eles têm uma temática aqui que escreve, que gosta de escrever. Por que que você escolheu o erotismo? Como que apareceu? Como que surgiu essa primeira... Ah, esta ideia, eu vou escrever sobre isso. Olha, eu costumo muito usar essa questão do milenar. Às vezes vocês, assim, algumas escritas minhas têm muito essa frase, porque eu costumo dizer que minha alma é milenar. E eu acho que o erotismo, essa questão da sensualidade, que eu gosto tanto, eu sempre gostei, desde que eu me entendo, né? Eu, quando jovenzinha, eu gostava de dar um exemplo aqui para vocês. Para muita gente, a nudez é uma coisa feia. Para mim, é a coisa mais natural do mundo. A nudez, para mim, eu costumo dizer que o feio está nos olhos de quem vê a nudez. Porque a nudez é bela, a nudez é a natureza, é natural. Lógico que a gente tem que andar vestido porque a sociedade impõe e a gente tem que acompanhar. Mas a nudez em si, eu não vejo, eu nunca vi uma pessoa nu para me olhar e falar assim, nossa, que pessoa que não tem respeito por si. Porque eu olho com tanta naturalidade e eu me criei praticamente assim, às margens do Rio Xingu. Eu tive muito contato com os indígenas, que naquele tempo a gente via muitos índios, e aquilo dali sempre foi muito natural para mim, sabe? Eu tomava muito banho no Rio Xingu, sem roupa, e aquilo para mim é natural a nudez. Então, é uma coisa assim que eu não olho com esse olhar de da pessoa ser despudorada, da pessoa não ter. E tem aquela questão do sensual, né? A gente sabe que a sensualidade para a vulgaridade é uma linhazinha muito nessa é quase que invisível. Então você tem que ter todo um cuidado para que você não deixe a sensualidade ir para o lado da vulgaridade. E eu gosto, quando aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de fotos sensuais. Lógico que eu não vou colocar uma foto minha nua mostrando meu corpo todo.
A gente tem que saber também as regras, até porque a gente tem que ter respeito pelo outro, né? Que muitas pessoas poderiam se sentir ofendidas e nem ter mais idade para fazer isso. Talvez se eu tivesse 15 anos, eu não tivesse, não me importasse muito com isso. Mas eu sempre gostei daquela coisa que deixa na base da sensualidade mesmo, né? Uma roupa transparente, uma mostra um pouco o ombro, mas não mostra tudo, aquela coisa que vai deixando na imaginação. A escrita erótica, eu sempre gostei muito, tudo que eu ia fazer, eu escrever, sempre tinha um ponto de um quê de erotismo. Eu nem sabia bem o que era erótico, mas quando eu era ainda 12 anos, 11 anos que eu escrevia, eu não escrevia como as meninas da minha idade, que falava de rosa, que falava disso, não. A minha questão já escrevia uma coisa mais. É como se tivesse muito, muito na minha cabeça ali, eu não sei bem dizer o que é isso. Eu só sei que eu gosto do erotismo, eu gosto de escrever o erótico, eu gosto de escrever a sensualidade. Eu tenho uma alma muito apaixonada, mas eu não sou uma pessoa de. Eu digo paixão, mas quando eu falo de paixão, que a paixão, às vezes, eu considero a paixão uma coisa meio que deixa a pessoa meio fora de si. Existe paixão, geralmente paixão vai muito, deixa a pessoa desvairada. Eu gosto de falar do encanto. Por que eu gosto do encanto? O encanto te permite viver tudo que a paixão e o amor faz com que a gente viva, mas você não se torna dependente e nem sufoca outra pessoa que você se encanta por quem você se encanta. Você se mantém livre, mas se mantém encantada e vivenciando toda aquela coisa prazerosa que a vida tem para oferecer para a gente. Quando eu escrevi, desde pequeno eu gostei da escrita e de ler também, então eu tinha muita coisa escrita. Eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos. Eu só não tinha um sonho. E olha que as meninas da minha época eram educadas para casar. Mas eu não sonhava em casar. Eu nunca me imaginei casada. Eu não sei. Se eu me deixei, eu segui a rota errada eu costumo dizer, a gente tem o livre-arbítrio, né? Você segue e às vezes você mesmo se auto-sabota sem saber o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei se eu não sei e sei. Eu devo ter seguido uma rota que não era minha e foi a primeira coisa que eu fiz foi casar. Casei com 18 anos, né? Quando eu vim para cá, porque eu tive 3 sonhos na vida, muito fortes, latentes. Eu gostava de música, tanto que eu fazia letras, né? Eu fazia composição e sempre ia para esse lado do amor, com erotismo e tudo mais. Eu gostava, eu queria, sempre foi o lado da emoção, escrever e ser psiquiatra. E quando eu vim para cá, eu vim com o intuito da psiquiatria. Eu tinha 3 lugares para estudar. Um era Belém, outro aqui São Luís e a Venezuela, na época que estavam. Tenho uma tia que mora lá, então, isso em 81. Eu estava com a mala arrumada para ir para a Venezuela e, do nada, eu decidi vir para São Luís. Vim aqui para o Maranhão. Eu nasci no Maranhão, mas eu me criei praticamente no Pará. E aqui eu casei. Com 8 meses que eu cheguei aqui, eu casei. Não tinha sonho de casar e casei. Tudo por conta da sociedade, né? A sociedade que impõe, às vezes, a gente fazer, a gente vai lá e cai na cilada. Bem, para não ficar uma história muito longa, porque senão vocês vão cansar de ouvir, eu fui boicotada porque eu casei com uma pessoa imatura, na época também muito jovem, ciumento, possessivo, que queria não queria não, me trancou numa redoma em que eu tinha tudo e não tinha nada porque eu não tinha minha liberdade. E o que ele fez? Ele me levou para o interior para que eu não estudasse, não tivesse a oportunidade de terminar meu curso, estudar e tudo mais.
E ali eu fiquei. De todos os lados que eu tentava sair, eu tinha era puxada pela perna, vem, porque tu não pode voar, tu tem que ficar aqui. E aí as filhas vieram, eu tive 3 filhas, e eu consegui manter dentro de mim, eu costumo dizer que eu consegui manter uma parte intacta, que foi, não me deixei corromper por completo, perder meus sonhos, né? Não me deixar ficar uma pessoa amargurada, nem cheia de raiva. Eu sou uma pessoa altamente feliz comigo mesma. Eu acho que tudo que eu passei na vida foi um aprendizado muito grande para mim. Então, quando eu vi que eu não conseguia vencer daquela forma, eu baixei a guarda, mantive meu sonho, criei minhas filhas, eduquei para que elas tivessem tudo aquilo que eu não tive, né, de independência financeira, tudo. E aos 51 anos foi que eu publiquei esse livro, Comensais. Comensais, tem muitas pessoas que às vezes já dei algumas entrevistas me perguntaram se o que eu escrevo é verdade. E eu digo sim. Tudo que eu escrevo é verdade, porque eu não escrevo as coisas fora da realidade. Tudo que está nos meus escritos pode acontecer comigo, com José, com Maria, com João, com qualquer pessoa. E o Comensais nasceu de uma reportagem que eu li na revista Veja. Na capa amarela vinha aquelas folhas amarelas, a traição começa em casa. E foi bem naquela época em que as pessoas estavam naquele auge de MSN, não sei se vocês lembram, que tinha contato com fulano não sei da onde, com ciclano. Eu comecei a entrar nas salas e ficar, tinha 3 salas, se eu não me engano, acho que era 3 salas, e eu ficava observando as conversas, que tinha uma sala que era oculta que você ficava observando. Né? E eu observava as conversas, e essa reportagem, eu falei, isso aqui dá um romance. Então, como eu já estava muito voltada para o romance, eu já escrevia, eu tenho muitas agendas que eu nunca passei para o computador e ninguém conhece. Eu digo que as minhas filhas um dia vão conhecer, depois que eu for embora, elas vão conhecer. Isso aqui ficou 10 anos guardado, esse livro. Eu escrevi e guardei ele por 10 anos. Porque eu não sabia o que eu tinha desenrolado ali, eu não sabia o que eu tinha escrito, eu não sabia se eu podia publicar, até porque ele era altamente erótico mesmo. Então, daí nasceu. Esse livro realmente foi de uma reportagem, foi criativo. Eu não posso dizer, talvez tenha muito do inconsciente aqui, né? Que a gente tem, às vezes coloca para fora do inconsciente. E então eu me sentia muito presa e queria viver, queria me libertar para viver. Acredito que minha vontade de viver, de me libertar, está nesse livro. E foi quando eu me libertei mesmo. Porque quando eu levei para o doutor Arquimedes ler e me dizer o que eu tinha escrito ali, que nem eu sabia, e ele me falou, pode publicar porque você desenvolveu uma obra de arte, uma literatura muito boa. E aí sim, aí eu digo agora, as minhas filhas já estavam formadas, já estavam todas concursadas, independentes. Eu digo agora, é eu e o mundo. Então, muito mais assim, aí eu vou já dar a cara a tapa e preparar para o que vier. Na verdade, eu não esperava que ele me desse muita coisa boa, mas eu queria colocar, eu queria escrever, porque era a oportunidade que eu tinha de realizar um sonho, que era de ver o meu livro, o meu nome num livro, como escritora. E ele foi muito abraçado lá fora, foi muito reconhecido. E logo eu comecei a viajar, entrei para a UB, recebi o convite para fazer parte da UB lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro me abraçou muito, né? Eu devo muito ao Rio. O doutor Arquimedes me colocou na Sobrames, que é uma pessoa que eu devo muito. Eu digo que ele é meu padrinho literário, e para onde eu vou, eu levo o nome dele, eu levo o nome da Sobrames. E aí depois eu me libertei. Eu posso dizer para vocês hoje que a escrita
ela me libertou. Ela fez com que eu voltasse a ter aquela alma, aquele amor que sempre existiu no meu verdadeiro ser. Sabe, é como se quando eu estou escrevendo, gente, eu entro em êxtase. Por isso que eu digo, tudo que se faz por amor e com amor é prazer da alma, é orgasmo da alma. Não tem como não ser. Porque eu vivo cada sensação daquilo que eu escrevo com uma intensidade que vocês não têm noção. Eu estou tomando banho e estou pensando, eu deixei fulano ali, fulano ficou fazendo aquilo, e depois eu me pergunto assim, mas será que não existe em algum lugar essa pessoa, gente? Então, isso é que eu chamo o prazer da alma, o orgasmo da alma. Esse orgasmo e esse prazer, essa felicidade, está dentro da gente. Ninguém, outra pessoa não dá isso para a gente. Portanto, eu costumo dizer assim, gente, a felicidade está em nós. Não devemos delegar a nossa vida, a nossa felicidade a ninguém. Só a nós. A gente tem que pedir força para Deus, para que Ele mantenha dentro da gente essa chama da vida acesa, essa vontade de lutar pelos nossos sonhos, não desistir daquilo que você quer, e tudo tem a sua hora certa. E quando você sabe harmonizar as coisas, você tem a paciência para esperar, você consegue. E aquilo que é da gente, ninguém toma. Não precisa você atropelar ninguém, nem você querer aparecer mais do que ninguém. Porque aquilo que é da gente, ninguém toma. E quando a gente consegue manter o nosso eu, o nosso ser, livre de raiva, de rancor, de amarguras, você é feliz e você realiza aquilo que tu quer. Então, isso para mim é um aprendizado, e em cima da pergunta que tu me fez, eu acho que o erotismo, a sensualidade, tudo isso é como se às vezes, eu acredito que deve ter vindo comigo de alguma forma, eu já nasci com tudo isso ali dentro do meu ser. Eu nunca tomei um gole de álcool. E vocês veem que eu escrevo também eu falo muito de vinho, tanto que em comensais, nesse aqui, que é a terceira edição, mas é raro colocar a segunda, sempre é uma taça de vinho, 2 taças de vinho. Nesse daqui, que foi quando eu assinei o contrato com a editora lá de Portugal, também é vinho. E eu nunca tomei um gole de vinho. E aí eu costumo dizer, eu tomei todas em Pompeia, tanto que agora eu vim para cá e não quero mais beber vinho, não quero beber nada que contém álcool. E é isso, gente. Muito bem. Tá vendo aí, minha gente? Mais uma vez a arte salvando vidas, né? Salvando A gente vida. já comentou várias vezes sobre isso aqui, da arte salva vidas. Se quiserem, meninos, é só baixar, apertar a mãozinha aí, podem falar, podem participar também, tá bom? Mandem perguntas aí para Gente, nossa querida aproveitem para Eliane. perguntar. Aquilo que eu souber Vamos responder, lá. eu respondo. O que eu não souber, eu digo, eu não sei. Vamos passar em frente. Outra pergunta. Vocês podem também escrever. Tá? Vamos lá, Neves. Isso. Primeiro, não vou fazer perguntas, vou parabenizar a minha querida amiga Eliane Moraes, uma escritora que precisa ser mais conhecida aqui no nosso Maranhão, porque o Maranhão, nós sabemos, às vezes aplaude muito quem vem de fora e fecha os olhos, fecha os braços, fecha o corpo para quem vem daqui mesmo. Então, eu gosto do trabalho da Eliane, tive o prazer de lê-los logo no princípio, assim como outros textos também, em forma de poema. Também faço parte da Sobrames, tenho a honra de ter a Eliane como quem me convidou para ir para a Sobrames naquela época, e lá permaneço até hoje, agradeço muito. E, Eliane, aí vem uma pergunta agora, como tem que ser sempre uma pergunta, como é a recepção da sua obra aqui no Maranhão? Aí, antes de responder, eu vou dizer, nós temos os seus livros na MEI, os seus livros
é um livro de um preço acessível, volumoso, e como você disse aí, nós gastamos muito mais do que recebemos, é um livro volumoso, não é um livro caro, é um livro bem acessível, o Roda Faces também, todos são bem acessíveis. E como é a recepção aqui da crítica, dos leitores, dos profissionais das letras? O que eles dizem, o que chega até você com relação à sua produção? Você pode comentar um pouco sobre isso? Posso. Ó, é aquilo que eu falei no início. A percepção das pessoas ainda, infelizmente, é tipo assim, se eu falar que eu li essa obra e ela é considerada erótica, e eu falar alguma coisa em público, é como se as pessoas fossem me olhar com um olhar diferente, de que eu sou uma despudorada, eu sou... Eu acho que não é... Gente, as pessoas, até porque quem conhece sabe que a obra, não é porque seja minha, mas ela é bem... O romance é bem feito. O romance tem história, não é só... Quando eu falo história, não é só história de amor, nem de sexo, nem nada disso. O sexo é muito explícito, realmente, na minha obra. Eu dou a fórmula do bolo muito bem dada, né? Mas de uma forma que não vai denigrir quem vai ler, nem vai mexer. Não, mas só que eu acho que aqui no Maranhão, poucas pessoas mandaram vídeos falando da minha obra. É como se a pessoa lê, vê só, eu sinto que eu vejo assim. Isso não é uma queixa. Eu acho até que a gente deve falar isso para as pessoas, é como o Neres fala. As pessoas abraçam quem vem lá de fora e esquece quem está na terra. Aí eu posso, de repente, quem está no Rio dizer, as pessoas abraçam quem vem de fora e esquece quem está no Rio, porque, olha, no Rio eu fui muito bem abraçada. Por onde eu ando, eu sou muito bem aplaudida, digo abraçada. Quando eu uso aplauso é porque eu sou abraçada. As pessoas gostam. Então, aqui eu não tenho muito, eu diria assim, como é que eu posso dizer, Neres? Não é que eu esteja atrás de reconhecimento, não é isso. Mas é como se as pessoas... meus livros são realmente livros baratos, não são caros. Eles ainda estão com o preço de lançamento, só aumentou o comensais, que aumentou R$ 10. Mas eu não vejo muita saída, tu tá entendendo? Eu não vejo... As pessoas, às vezes, pegam, acho que emprestado, às vezes... Não sei bem, ele está na Amazon também, não sei se as pessoas compram por lá para ler. Mas aqui dentro do Maranhão, eu não... Infelizmente, eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais desses romances, não por ser meu e nem porque eu esteja fazendo propaganda para vender, não é isso, mas é porque é de uma grandeza, de uma riqueza. Gente, esse romance para mim é de uma riqueza sem fim. Esse romance você viaja nos meus romances, não é só nesse, mas você viaja. Quando eu falo desse é porque tem esse sonho que foi muito real na minha vida, e é uma coisa que eu pude comprovar, e eu não sei explicar isso, mas é de você você fica no seu quarto lendo, ou na sua sala, mas você viaja pela Itália, você viaja por Portugal, você viaja para o mundo, e você conhece tanta coisa bela. E às vezes eu tenho vontade de, assim, sabe, quando eu posso, quando eu saio, eu dou para as pessoas lerem, mas eu não sei nem se as pessoas leem, não sei, eu fico... meio que para mim foi uma surpresa, assim, quando eu digo surpresa, porque eu não sabia que nos Estados Unidos ele estava sendo, assim, bem lido, a ponto de eu ganhar 5 estrelas. Mas aqui no Maranhão eu não vejo, infelizmente eu não vejo muito, assim... Eu gostaria mais que o meu estado conhecesse um pouco mais, mas quem sabe, daqui a 100 anos vão estar botando aí, tentando descobrir quem foi a Eliane Moraes Araújo, vão se deparar com um bando de fotos. Gente, vamos lá. Quem quiser escrever, coloca no chat, porque as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco inibidas
mas não só nesse tema, tá? É de temas gerais, realmente. E o maranhense tem essa questão realmente, né, de falar muito bem, mas em alguns momentos ele tem uma certa timidez. Então, Eliane, muito bem, tá? Depois de ouvir você falar sobre a construção do romance, sobre a poesia, como ela nasce, aquela questão toda, mas eu vou me deter no romance, tá? Que é particularmente um gênero que eu gosto muito, né? E que tem uma tradição muito rica no Brasil e também no Maranhão, né? Apesar da gente ter uma quantidade muito grande de poetas, né? Agora ultimamente de contistas, mas de romancistas a gente tem, em comparação com os contos e com a poesia, a gente tem um número menor. Eu queria perguntar a você o seguinte: você começa pelo romance a sua escrita, ou desde a adolescência esses poemas estavam, de alguma maneira, nos cadernos, que você publica o seu primeiro livro aos 51 anos, mas eles já estavam, esses poemas, em algum lugar, essas falas? Muitas vezes a gente pensa que não é poema, né? Mas são apenas algumas frases de efeito, carregadas de sentido e tudo mais, ou você, de fato, começa realmente pela narrativa? Como é que foi essa carreira realmente? Mas antes da Eliana, oficialmente escritora, publicando o seu livro, como foi isso, digamos, na adolescência, na escola, escrevendo esses poemas, ou não tem? Ou seja, Não, olha, assim, eu me descobri porque eu sempre gostei muito de ler. Naquele tempo era revista, né? Tinha as revistas, tinha aqueles romances pequenininho. Então eu gostava muito de ler. Mas e fazia também, eu tocava violão e fazia composição de música. Mas tudo eu tenho, aí eu enveredei, comecei no lado da poesia e mais ainda da composição de músicas que eu fazia. Até porque eu estava tocando violão, então eu estava fazendo aqueles arranjos e tentando fazer alguma coisa. Mas o que acontece? Quando eu casei, o marido, por ser uma pessoa muito, acho que sei, eu não vou nem culpar, eu não culpo, sabe? Eu digo que era imaturidade, porque também era jovem, ciumento e tudo mais. E na cabeça dele, tudo aquilo que ele encontrou meu que estava escrito era como se eu tivesse falando de amores do passado. Embora eu tivesse tido uma grande paixão no passado por um padre, eu não sei se. Vem aquela coisa, gente, que eu não sei. Olha só, o milenar, a Igreja Católica, a antiga Roma, tudo está impregnado em mim. Eu não sei o que é isso. Eu queria saber, mas eu não sei. Então, quando eu chego em Roma, que eu entro lá, vou na igreja de São Pedro, e digo assim, meu Deus, o que tem escondido aqui? Será que eu estou numa dessas paredes aí emparedadas? Mas isso é brincadeira minha. Mas a minha primeira paixão foi um padre, que depois ele se transformou num bispo. Nós ficamos 19 anos sem nos encontrar, sem nos ver, sem saber. Eu acompanhava a vida dele. Ele também, às vezes, fazia algumas perguntas para quem me conhecia e tudo mais. Mas não era para ele que eu escrevia. É que vinha daqui, sabe? Já nascia, como hoje. E o marido pegou tudo aquilo e jogou fora. Eu tinha uma caixa imensa com naquele tempo a gente usava, Linda, vê se tu me ajuda aí, era que hoje em dia as pessoas nem usam mais, mas não é agenda. Gente, me ajuda aí, que nome era aquele? Diário não, é diário. Diários. Eu tinha aqueles diários, os diários foram embora, as composições foram embora, tudo foram embora. Eu fiquei com as lágrimas, né?
fiquei muito tempo sem escrever, porque ele ficava vasculhando, mas a gente não tinha como eu esconder. Mas não matei aquilo dentro de mim, né? E quando eu voltei a escrever novamente, timidamente, foi poesia. Às vezes eu escrevia uma coisa que dava um sentido de força, de um amor mais fraternal, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria realmente era gritar o que estava aqui na minha alma, jogar para fora o que eu tinha dentro de mim, que era a paixão, o erotismo, essa coisa toda. E daí foi quando eu comecei a escrever e fazer as pastas, escondido dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, para ninguém encontrar, colocava senha e tudo mais, para ninguém achar aquilo que eu estava escrevendo, fui acumulando aquilo dali. Eu tenho, hoje em dia, tem algumas agendas, aí já são agendas que eu escrevia depois de adulta já, mas eu deixava guardada, bem guardada mesmo, e isso aí é que eu digo, que as filhas um dia vão encontrar essas riquezas e talvez tirar proveito de alguma coisa. Que são tantas coisas que eu, hoje em dia, eu não tenho coragem de começar a colocar aqui no computador. E já vai nascendo, acho que depois de adulta já vem outro tipo de, como é que se diz? Já quero fazer coisas mais novas, não sei bem se eu queria voltar ali. A única coisa que ainda me interessa muito é a música, né? A música eu tenho muita vontade de... Inclusive, eu falei que quando eu acalmar mais um pouco a minha vida aqui em São Luís, eu vou fazer um curso de teclado, para ver se eu volto a fazer composições, porque eu realmente sou muito apaixonada pela música. E quanto E é isso, em cima da pergunta, desculpa teu nome. Tino. Dino. Dino, e é isso. Eu comecei pela a poesia e a composição musical. O romance veio depois. Aí eu me apaixonei pelo romance. Muito bem, é isso. Gente, alguém? Eliane, eu queria pode falar. eu vi, acho que foi na semana passada, você deu uma palestra, eu acho que foi, para adolescentes, numa escola. E aí quando eu vi, eu disse assim, gente, ela foi falar para adolescentes numa escola sobre erotismo. Me conta como foi essa experiência, como foi a Não, recepção. foi uma. Na verdade, eu também achava que eles eram adolescentes, mas eram tudo já depois dos 18. Mas foi uma palestra justamente em cima disso. Veja só, eu tenho muita vontade e eu gostaria muito que os colégios abrissem essa possibilidade, essa porta. Porque se um adolescente começasse a entender o erotismo, a sexualidade, desde muito, assim, vamos supor, dos 15 anos, 14 anos, 15 anos, de uma forma saudável, jamais a gente iria ver tantas coisas, pessoas perdidas, porque a gente sabe que na medida que o sexo dá prazer, ele também leva para o fundo do poço. Porque se você não faz, você não começa uma vida sexual sabendo o que você quer, conhecendo, porque tem pessoas que às vezes começam porque fulano já fez, fulano já tem uma vida sexual ativa, e aí não sabe nem o que é sexualidade. Então, eu acho que, como eu digo, tudo tem o seu tempo. Eu não me considero uma pessoa com nenhum tipo de preconceito, mas eu acho que a vida ela tem que ser harmônica e ela tem que ser equilibrada. Não pode nem ser de mais e nem de menos, tem que ser uma medida certa. Então, se um adolescente começa a entender o que é a sexualidade, antes dele iniciar a vida sexual, ele vai começar com muito mais responsabilidade, com muito mais prazer. Ao invés de deixar um vazio no peito, vai ficar a felicidade, vai ficar a alegria do ser. E eu fui muito bem recebida lá no colégio. Depois que terminou a palestra, eu tive uma receptividade muito boa. Eu fiquei muito feliz com aquilo dali. Os professores gostaram, porque eu até levei umas poesias bem suaves, né? Porque eu tenho as poesias realmente que são bem... Eu digo, não, essa, se for adolescente, ao invés de estar tentando educar, eu vou estar incentivando, porque eu vou estar mexendo com a cabeça deles.
Porque, na minha concepção, o escritor, quem escreve o erotismo, o autor, ou qualquer coisa, nós somos mediadores. A gente acaba sendo professor, mediadores para poder ensinar alguma coisa para os outros. E eu, como escrevo erotismo, não é porque eu escrevo erotismo que eu incentivo o erotismo, tu entende? Eu não incentivo. Eu mostro a beleza do erotismo. E a gente tem que mostrar a beleza e falar ao lado que não deve ser e para onde deve ir, para não entrar no vulgar. Porque o erotismo é lindo, a sensualidade é linda, mas o vulgar é feio. Eu escrevo, mas eu digo para vocês, quando entra para a vulgaridade, aí já banaliza, já fica uma coisa realmente feia. Então, eu acho que quando o adolescente entende disso, olha, eu vou contar uma coisa, eu sou muito de falar assim, eu tenho um sonho, eu ainda não coloquei em prática isso que eu sonho. É quando você sonha que você parece, é como se eu estivesse dormindo, mas eu não estou dormindo. Porque tudo que acontece de zoado eu tô ouvindo. Só que é como se eu estou adormecida, digamos assim. E eu lembro que eu chego num local e tem... Vocês sabem o que é trempe, né? Pedra. 3 pedras em formato de uma trempezinha. E ali eu vejo uma pessoa aqui e vejo outra aqui e eu sinto que aquelas pessoas é como se fossem pessoas sábias, muito sábias mesmo. E descobri casualmente, porque é como se fosse uma coisa meio que pensamento. Eu não falo, mas eu escuto, eu sei o que eles estão falando e eu entendo o que eles dizem para mim, eu entendo o que eles falam entre si. E eu ouvi, né, nesse sonho o nome de Safo. E a gente sabe que Safo foi, inclusive eu estou fazendo um estudo sobre Safo. Eu quero colocar alguma coisa dela agora no meu romance, no meu livro de fotopoema. Safo foi a primeira poetisa que escrevia poesias eróticas. E ela, daí vem aquela questão que os historiadores devem saber, daí vem aquela questão, ela montou uma escola para as jovens da época, né? Que eram formadas para o casamento, para que não casassem, não fossem para um casamento sem entender muito bem o que era a sexualidade. Na ilha de Lesbo, por isso daí vem a questão da lésbica, do lesbianismo, porque ela foi tida na época como se fosse lésbica. Só que ela era casada e ela só passava para as alunas, ela ensinava, era como ensinar etiqueta hoje. Vamos pegar uma pessoa que vai entrar para a realeza e vamos ensinar os bons modos, como deve sentar, como deve pegar num garfo, como deve tudo mais. Então, essas coisas assim que acontecem comigo, eu não sei bem dizer. Eu tô dentro de um centro científico no Rio Grande do Sul. Existem 3 centros no mundo desse. Rússia, Itália e aqui no Brasil. E que eles buscam muito essa questão da ontopsicologia. E, em cima disso também, eu comecei a fazer mentoria. Se alguém for no meu Instagram, vai ver uma mensagem que eu fiquei muito feliz de uma pessoa que me buscou para fazer mentoria e estava no fundo do poço. E, graças a Deus, essa pessoa, depois ele foi embora daqui e eu acompanho a vida dele hoje. Eu fico muito feliz em ver que ele conseguiu, com a ajuda de Deus e com algumas orientações que eu dei, trabalhei com ele conseguiu superar aquela fase difícil da vida dele. Então, é um estudo que a gente faz com o humano e busca para não tratar só aquilo que a psicologia tradicional trata, como se fosse só ali. Não. Buscar a origem do que está acontecendo para tratar a raiz e zerar com aquilo.
Então é mais ou menos por aí, mas ainda estou em fase, eu estou estudando, já aprendi muito, né? Já aprendi muito, já ajudei algumas pessoas, ou muitas pessoas. Vocês sabem que eu viajo um pouquinho, né? Quase não paro muito aqui em São Luís. Mas é isso. O ser humano ele é cheio de mistérios. A vida é misteriosa. Mas é um mistério muito bom de ser descoberto, desvendado a cada dia e a cada segundo. A gente está se deparando com coisas novas e aprendendo. Hoje, por exemplo, eu vou aprender muito com vocês. Eu vou sair daqui muito mais rica, eu tenho certeza disso. E é isso. Muito bem. Linda, então, queria que você fizesse as considerações finais, depois passasse a nossa escritora, Eliane Moraes, também para fazer as considerações finais, né? E dizer que a gente está gravando, depois a gente faz uma pequena edição e pedir a sua permissão para deixar no YouTube, tá? Essa entrevista. Pode deixar, gente. Para mim é um prazer. Então, lá vou eu ler um outro texto que eu encontrei aqui maravilhoso, que está nessa coletânea, nessa antologia que é da AGEB. Tens-me, dispo-me e deixo minhas emoções invadirem o teu ser. Emprego-me a cada um de vocês sem pudores. Estou em tuas mãos, desnuda-me. Devora-me com os teus olhos, faz de mim o mundo teu. Desfruta em mim momentos mágicos, onde tudo é permitido. Absorve gulosamente cada frase e te enche de desejo. Me segura com firmeza, traz à tona as emoções. Fecha os olhos e viaja na paixão dos braços meus. No meu reino de magias, eu sou Vênus e tu és Eros. Na luxúria da paixão, o prazer é absoluto. No regaço do meu colo, tu descansas extasiado. Estarei sempre contigo, em um laço unificado. Sou a fêmea em linhas escritas, transformada em um livro. Leia-me, devora-me, faz-me eternamente tua. Eu quero agradecer imensamente esta mulher poderosa, porque digo poderosa, porque realmente nessa sociedade em que a gente vive, olha que estamos no século XXI, e aí tratar de temas tão polêmicos, que na verdade não é tão polêmico, basta ler a obra que não tem tanta polêmica assim, né? É só mesmo questões de quê? Da realidade, mas que é vista com olhos tortos, digamos assim, né? Que é como que as pessoas nos veem, principalmente nós mulheres, que somos ainda frágeis, entre aspas, na verdade não somos frágeis coisa nenhuma, Nem um mas enfim, pouco. nem um pouco. E é isso, agradecer imensamente a sua participação aqui. E eu já queria aqui, já de antemão, deixar um convite. Porque não sabe, você sabe que eu escrevo também para a plataforma do Facebook, lá da Academia Poética Brasileira, da qual eu faço parte. E eu gostaria de fazer depois, a gente conversar, para a gente. Eu vou escrever sobre você, obviamente, e eu queria fazer uma entrevista. Se você aceitar, logicamente. Depois a Falando gente se comigo? fala. É, Nossa, vai ser um prazer imenso. Gente, o que eu posso dizer é que eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa que quiserem conversar comigo, qualquer coisa que quiserem saber sobre as minhas obras, se quiserem que a gente converse mais, fale mais, a gente fala. E eu vou finalizar, se vocês me permitirem, com 2 poeminhas. fique à vontade. Para entender um pouco. Eu coloquei, eu sou péssimo para batizar meus poemas. Dominada. Quero sentir teu beijo suave e esfomeado. Brincar com tua língua em minha boca.
Depois, colar meu desejo colar meu corpo no teu desejo. Sentir minhas entranhas sugar-te. Nossa boca engolirá nossos gritos, até o teu completo penetrar. E para as mulheres empoderadas, eu vou deixar esse aqui. Peço desculpa para os homens, mas eu não sou de decorar muito poesia mesmo, mas esse ficou na minha cabeça porque foi assim muito rápido e eu gostei dele. Se teu olhar cruzar o meu e tu perceberes que te olho insistentemente, desvia o teu olhar do meu, porque no mundo dos predadores a caçadora sou eu. Isso é para nós, linda, nós mulheres. Ai, meu Deus! Maravilhosa! E só agradecer. Beijo imenso para Obrigada, nós é vocês. que Foi um prazer agradecemos. imenso. Estou muito feliz, lisonjeada por estar aqui com vocês. Beijo no coração de cada um. Estou às ordens. Muito bem, gente. A gente Obrigada, agradece muito demais, tá, Eliane? Continue com essa escrita que dá às mulheres e aos homens esse poder de se transportar, né? Que a escrita, desde o mundo dos gregos, ela tem esse papel de fazer com que as pessoas liberem a catarse. E que hoje, né, 2.500 anos depois, a leitura da literatura, ela tem esse papel de nos transportar para um outro mundo, liberar as emoções e poder libertar-se. A gente vem dizendo há algum tempo aqui no grupo que a escrita, tanto a leitura, a literatura, tanto a leitura como a escrita, tanto para o leitor como para o autor, ele tem esse poder de nos libertar, porque a arte, já dizia o Fernando Pessoa, e depois o Ferreira Goulart, né, ela existe porque a vida sem ela seria muito dura, né? A vida não valeria a pena. Isso é A vida verdade. seria muito chata sem essa arte. E essa arte, ela tem esse poder, né, de tanto salvar quem está escrevendo como quem está lendo, né? Então você, ao escrever, não só salva a você mesma, não só salva o seu espírito, a sua alma, mas salva também o leitor. O leitor sai dessa questão aí da depressão, da sua mesmice, do seu desamparo, e consegue libertar-se. Então, que a escrita continue fazendo esse papel e que você continue sendo essa autora que pode nos salvar, tá? Não só as mulheres, mas também os homens. Então, Eliane Moraes, muito obrigado, tá, por ter feito nesta noite a gente pensar um pouquinho nessa liberdade da alma, tá bom? Muito obrigado e boa noite, tá? Dino, obrigado pelo carinho. Boa noite, gente. Leveza na alma. E um bom sono para Beijo, todos. mulher maravilhosa. Obrigada, meninos. Obrigada a todos que estiveram por aqui.